Tá linda, Ida. Boa noite. Obrigada, amores. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós já estamos ao vivo. Boa noite, queridos ouvintes, seguidores do Facebook. É com imenso prazer essa noite que eu estou aqui. Eu me chamo a professora Ana Cristina, sou professora da Rede Pública Municipal de Jundiaí, sou psicopedagoga clínica e institucional, atuo já há diversos anos, né, na área de educação, há 20 anos, sou novinha, não tenho tantas rugas, mas já estou na lida já faz tempo na área da educação. E é com muito, mas muito prazer que eu vou mediar essa live para vocês. Inicialmente, eu quero fazer um minuto de silêncio. Hoje nós tivemos uma perda muito grande. Faleceu a doutora Maria Clementina de Souza, uma grande mulher militante, foi a primeira delegada negra da Polícia Civil do Estado de São Paulo, uma mulher que muito nos representou durante anos, né? Os meus sentimentos a toda a família, a cada uma de nós, que nós sabemos que quando uma dessas mulheres não estão no nosso meio, nós perdemos, sim, ela tem uma representatividade muito grande para nós todas. Então, vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem à doutora Maria Clementina de Souza. Vamos dar início, então, à nossa live nesse mês de agosto lilás, né? Um mês que, na verdade, não é uma comemoração, mas em cima é um mês que é destinado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido justamente em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica cearense que sofreu agressões de seu ex-marido durante 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento do seu caso demorou justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente os crimes contra a mulher. Hoje, a Lei 11.340, de 2006, considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Para esclarecer os pontos dessa lei tão importante para nós, estão conosco essa noite 3 super convidadas. Vou apresentar para vocês a nossa primeira convidada, a doutora Ieda Maria de Jesus. A doutora Ieda, ela é advogada, especialista em direito penal, processo penal, direito administrativo, pós-graduanda em direito público, membro da Comissão da Criança e do Adolescente da 33ª subseção da OAB, vice-presidente Comissão da Igualdade Racial da 33ª subseção da OAB, membro da ANAM. Boa noite, doutora Ieda.
Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Agradeço desde já a recepção, né? Porque num horário como esse, muitos já estão jantando, já estão próximos às suas famílias. E também as minhas sinceras condolências à família, né, da delegada Clementina, que era muito ativista, uma pessoa muito querida. E também quero cumprimentar a doutora Jéssica, né, também advogada, militante, minha prima. Quero também cumprimentar a querida Rosina, né, que realmente é uma mulher forte, uma mulher de grande inspiração, pré-candidata, né, a vereadora do município de São Paulo. Tenho certeza que vai ganhar, tenho certeza que vai nos representar toda a comunidade negra, aliás, toda a comunidade preta, tanto os pretos como as pretas, né? E também todos aqueles que necessitam, o pessoal da Vila Airosa. Também quero cumprimentar a nossa querida professora Ana Cristina, à frente aí do Conselho da Mulher do município de Jundiaí, e entre todas as ações dos coletivos dos quais ela participa, sempre empoderada, participa de ações na Primeira Igreja Batista, em Jundiaí, participa do coral, participa do coletivo que ela empodera as mulheres, né? E participa do Clube 28 de Setembro. Então, quero cumprimentar a todas com um grande abraço, né? Que hoje em dia a gente não pode se abraçar, né? Obrigada, doutora Ieda. A nossa segunda convidada é a doutora Jéssica Egídio. A doutora Jéssica é advogada, pós-graduanda em Direito Processual Público, pós-graduanda em Direito Processual Eleitoral. Boa noite, doutora Jéssica. É um prazer tê-la aqui conosco também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ieda, família. Boa noite, Rosina, Ana. Começar desejando, né, meus sinceros sentimentos à família, né, da nossa querida. E que Deus conforte o coração de todos vocês. Vamos começar, né? Esclarecendo todas as dúvidas que as pessoas possam ter quanto à Lei Maria da Penha, que é muito importante, né, para nós mulheres. Ok. E a nossa terceira convidada é a Rosina de Jesus. Ela é bacharel em Direito, militante das causas femininas, da causa negra, uma mulher de excelência, uma mulher forte que tem desempenhado grande papel como assessora da deputada Alessi Brandão, hoje também pré-candidata à vereança no município de São Paulo. É com imenso prazer, é uma honra ter cada uma de vocês, é uma honra ter você aqui, Rosina. Boa noite. Boa noite, Ana. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente ter esse debate, essas discussões. Agradecer a minha companheira, que foi da UBM, doutora Ieda. A gente não está muito acostumado a chamar a doutora, né? Ieda, nossa camarada, nossa companheira. A Jéssica, que eu estou conhecendo hoje, a doutora Jéssica Egídio. Dizer a importância do debate, né? Do debate da Lei Maria da Penha, que para muitas mulheres ainda é uma lei desconhecida e que precisamos cada vez mais da visibilidade para a grande conquista que nós tivemos do movimento feminista e de mulheres, que foi a Lei Maria da Penha. Essa é uma das grandes leis que nós temos hoje que precisa ser devidamente aplicada no dia a dia para a defesa das mulheres no combate à violência contra a mulher. Então, vamos lá, vamos começar a nossa reflexão. Essa live, eu acredito que seja uma live muito importante, no sentido de esclarecer alguns pontos da Lei Maria da Penha, né? A gente sabe que existem alguns equívocos e até mesmo eu acredito que as pessoas não têm
noção da grandiosidade dessa lei e de tudo que é previsto dentro da lei, né? Se restringe somente a questões de penalidade do agressor, e não é só isso. Tem muitos direitos da mulher que sofre com violência, que são que devem ser adquiridos, e a sociedade tem que preservá-los. Então, vamos começar com a doutora Ieda. Doutora Ieda, no artigo 7 da Lei 11.340, descreve as formas de violência. Eu creio que isso seja de uma relevância muito importante no que do que se refere à descrição dos tipos, das formas de violência. Você pode comentar conosco, né, com as nossas convidadas e com os ouvintes, quais são esses tipos de violência que são descritos no artigo 7 da Lei Maria da Penha, por favor? Sim, eu vou falar de maneira sintética quais são os tipos, e depois eu vou ler uma parte do artigo para depois ficar uma coisa para vocês poderem fazer o comparativo. Moral: calúnia, injúria, difamação. Física: se ele te empurra, se ele te chuta, se ele te amarra, se ele te bate, se ele te violenta. Eu coloquei se ele porque eu estou fazendo direcionado à mulher, mas também pode ter também a questão dos trans, tá? Sexual: se te pressiona, se te exige práticas que você não gosta na questão sexual. Se te pressiona, se te exige práticas que você não gosta, se nega a usar preservativo, te nega o direito de métodos anticonceptivos. Psicológica: se te humilha, se te insulta, se te isola, se te persegue, se te ameaça. Patrimonial e econômica: controla o seu dinheiro, não te dá permissão para certas compras, destrói seus objetos, não te deixa trabalhar, oculta bens e propriedades. Então, esses são alguns tipos, porque às vezes a pessoa pensa que é somente a violência física. Então, nós temos a violência de cunho moral, de cunho físico, sexual, psicológico, patrimonial. Na lei, se encontra desta forma. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade e saúde corporal. Inciso 2º. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar da relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar, de qualquer modo, métodos contraceptivos, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite e anule exercício de seus direitos sexuais reprodutivos. O inciso 4. A violência patrimonial, entendida como qualquer outra conduta que configure retenção,
subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentação pessoais, bens, valores e direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Violência, inciso 5, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, muitas vezes, mulheres não têm o conhecimento, né? Então, quando ela passa, é aquilo que diz na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? A partir do momento que você tem o conhecimento da verdade, né? É uma verdade que te liberta. Porque muitas vezes elas não sabem, né? Vou até ser repetitiva, que a questão moral é a calúnia, entendeu? Calúnia, imputar um fato como crime, injúria é o xingamento, difamação é ficar fofocando, falando mal da pessoa de um para o outro. Então, às vezes ela não tem esse conhecimento, né? Que o ex, né? Ou a ex está fazendo algo que possa denegrir na sua imagem, é um modo de dizer, né? Que possa utilizar meios ruins para a sua imagem, que possa utilizar meios que não mantenham a vida dela num ciclo normal, né? Por muito tempo, eu acredito que a mulher, ela acreditou, né, e a sociedade como um todo, né, acreditava que a violência, ela só se dava de forma física. Então, esse artigo, ele é muito relevante para a mulher. Nós temos esse conhecimento dessas formas de violência. A Rosina poderia falar um pouco para a gente sobre isso, né, Rosina? Desse conhecimento desses tipos de violência, né? Porque ainda existem algumas mulheres que acreditam que a violência ela está relacionada só à questão física, né? Do bater, do chutar. E não, hoje com esse artigo, a lei deixa muito clara que um xingamento, que uma ofensa, a questão patrimonial de você prender o documento da sua companheira, de você impedir a saída dela, de você não deixar ela sair na rua, isso também é uma forma de violência. Pode falar um pouquinho para nós também, Rosina, por favor? Claro. Ana, primeiro eu queria, desde já, reforçar a importância da Lei Maria da Penha. Né? Essa lei completou 14 anos, dia 7 de agosto, né? E foi uma das maiores conquistas do movimento feminista, do movimento de mulheres, dos setores dos movimentos sociais. Porque até então a gente só tinha a Lei 9.099, que justamente uma mulher, quando sofria esse tipo de agressão, né, e muitas vezes esse agressor, a pena dele era pagar uma cesta básica ou fazer algum serviço em alguma escola, em alguma creche, alguma coisa. Essa era a penalidade dele. Com a Lei Maria da Penha, a gente tipifica como crime essa conduta do agressor. Isso é muito importante. A gente sabe muito bem que muitas mulheres, elas às vezes não querem denunciar o seu agressor, não querem denunciar o seu companheiro ou a sua companheira, mas a lei veio justamente para resguardar a vida dessas mulheres. E é importante até que depois a Ieda fale um pouco sobre a lei do feminicídio, que foi um dos grandes avanços também que a gente teve recentemente. Então, assim, é importante que a mulher saiba todos os seus tipos de violência, porque muitas vezes ela está sofrendo essa violência, essa moral, essa psicológica, essa patrimonial, e ela não entende que isso já são formas de violência, que é a opressão, que a gente chama. Essa mulher vive uma situação de opressão o tempo todo, e que são questões que às vezes estão no relacionamento no começo do namoro. O companheiro ou a companheira diz o seguinte: você não pode sair com seus amigos, você não pode sair com as suas amigas, você não pode pôr essa roupa mais curta, você não pode pôr isso, você não pode aquilo, mas já são formas de opressão, de oprimir aquela mulher, e já são formas de violência. Ela só identifica quando aquilo realmente é uma violência quando chega na física e que na qual ela toma um susto. Mas nós precisamos desconstruir isso na sociedade, de que a violência contra a mulher não é só física. A física é a última etapa que nós temos, é lógico que a última etapa, infelizmente, é o feminicídio, mas a física é a última etapa que a mulher sofre, é quando ela desperta para que, de fato, ela está sofrendo uma violência.
Então, todas as demais violências, nós temos que sempre falar para que as mulheres vá identificando que o homem, o seu agressor, está tendo comportamentos de violência, e principalmente na juventude. Muitas vezes aquela menina que está tendo o seu primeiro relacionamento, ela não entende o comportamento de violência desse seu namorado, desse seu companheiro. E mesmo dentro de um relacionamento a longo tempo, você não identifica esse tipo de violência. Então é importante que a gente cada vez mais debata os tipos de violência para que a mulher ela vá entendendo para não chegar na violência física, que é quase que a última etapa dos tipos de violência. Então, assim, dizer primeiro que há, nesse momento, uma desconstrução de que a Lei Maria da Penha não tem a sua efetividade, ela tem. O que nós precisamos é que as políticas públicas sejam aplicadas, né, e que a lei seja aplicada, e dizer da grande conquista que foi a Lei da Maria da Penha, e que, portanto, nós não podemos fazer com que o momento que a gente esteja vivendo desconstrua essa grande lei, que precisamos cada vez mais fazer com que o Estado, o poder público, dê condições para que a lei seja aplicada e as mulheres sejam atendidas. Ok. Doutora Jéssica, no artigo 9º dessa lei, né, da Lei Maria da Penha, se fala muito sobre a questão da assistência à mulher em situação de violência familiar e doméstica. E é relevante nós termos esse conhecimento, por exemplo, sobre o acesso à remoção pública, sobre a manutenção do vínculo empregatício, a transferência imediata das crianças para outra unidade escolar, as medidas protetivas. A mulher ela não tem a clareza e nem o conhecimento que essa lei assegura esses direitos. Então, às vezes, me chegou casos, enquanto presidente do conselho, de mulheres nessa situação, né? Por falta de conhecimento, então, ela estava sob medida protetiva, as crianças estudam no bairro, e ela achou que ela tinha que permanecer lá. Não, a transferência das crianças para uma outra unidade escolar, ela deve ser feita imediatamente, né? Pelo poder público, pelo setor da educação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se é isso mesmo, se existem outras também formas de assistência à mulher dentro desse artigo. Bom, o artigo 9º, ele estabelece sim direitos que são pouco conhecidos, né, ou até desconhecidos, né, pela vítima, né, de agressão. Eu vou falar um pouco de cada um desses direitos que são descritos na lei, tá? E que as mulheres elas têm que ter uma consciência disso tudo. Tem o direito à inclusão em programas assistenciais, né, municipais, inclusive do governo federal. Não depende, assim, não depende de você achar que o juiz ele tem que te indicar esses programas, o juiz ele tem que te inserir nesses programas psicológicos, porque quando a mulher é agredida, não só fisicamente, mas o psicológico dela fica abalado, e é muito importante ter uma assistência. As mulheres acham que não, mas é muito importante ter uma assistência. A mais conhecida é a assistência psicológica, né? Mas também tem outras assistências em cada município, né? Que pode ajudar essas pessoas. A servidora pública, ela tem o direito de pedir a sua remoção, né? Do local onde ela trabalha, e independente se tiver vaga em outro local.
ela pode pedir sim. Desculpa interromper, mas é muito importante enfatizar isso, porque a mulher ela acredita que não tem vaga numa outra unidade, ou não tem vaga para o meu filho naquela escola. E a lei deixa muito clara que é imediatamente. Imediatamente. Ela tem que ser acolhida e a criança também, né? Sim. Justamente, independe de vaga. Não interessa. Mas eu não posso mudar de local. Não tem vaga, não tem. Não. Na remoção, ela vai para aquele local, mesmo sem vaga, a criança vai para uma creche, para uma escola, mesmo não tendo vaga, tá? O dever do município, né? O dever da administração pública é colocá-la em outro lugar. E não precisa ser judicial isso. A própria não pode, tendo conhecimento, né, tendo conhecimento do fato ocorrido com ela pode sim chegar, conversar e eles fazerem essa remoção. Independente, você não vai precisar, não é necessário o pedido judicial para isso. Tem algo muito importante, bem desconhecido, que é a manutenção do vínculo trabalhista, ou seja, a mulher vítima, ela pode se afastar do seu serviço durante 6 meses sem a perda do vínculo. Ou seja, você vai continuar empregada, mesmo estando afastada. Que é uma grande questão, né? Que a mulher ela é vítima, ela é agredida, e ela tem medo, porque ela tem filhos, ela tem que sustentar a casa, eu não posso sair de serviço, eu não posso. E ela continua vivendo, né? Esse mesmo. Continua tendo essa mesma vida, mas é importante deixar claro que você pode sim ser afastada durante 6 meses, né? O juiz ele pode pedir esse afastamento. Assistência judiciária gratuita é muito importante comentar, é muito importante falar e deixar claro para as mulheres que elas têm direito, sim, à assistência judiciária gratuita para fazer o divórcio, a dissolução de união estável. Ela tem direito, ela pode procurar que ela vai ter direito. Na verdade, vai ser encaminhado imediatamente, né, a assistência. E muito importante mesmo. Em caso de violação sexual, né, ela vai ser encaminhada ao posto de saúde, ao hospital, UPA, enfim. Ela tem que tomar os medicamentos necessários para a pílula do dia seguinte, né, que é o contraceptivo, tem que ser tomado dentro de 72 horas, tá? Os coquetéis, né, para AIDS, vocês têm direito. Vocês têm que ser encaminhadas a um hospital, uma UPA, e tomar esses medicamentos, tá? Está na lei, é direito. Eu vou falar um pouquinho de uma parte muito importante, que quando você mudar de local, se acontecer a remoção, se você mudar de local para proteger a sua vida, os seus dados vão ser mantidos em sigilo, tá? Aonde seu filho foi matriculado, aonde você está instalada, se você foi removida a algum abrigo, todos os seus dados estarão em sigilo. Não precisa ficar com medo, né? Porque a grande maioria sente medo de que o agressor a encontre, vá até a escola do filho, pegue o filho. Não, vão ser mantidos em sigilo, tá bom? É isso. Sem esquecer, desculpa. A prioridade, tá? Na matrícula da criança em outra escola. A prioridade. Independente de vaga,
tá? Também a criança vai ser matriculada naquela escola, no local próximo aonde você estiver locada. Ok, doutora Jéssica. É importante também enfatizar nesse momento a questão da assistência à violência da mulher, a violência da mulher que está sofrendo violência, das políticas públicas que assegurem essas questões também. Por exemplo, o trabalho em rede. Nós percebemos também que a questão da integração dos diversos setores, da saúde, da educação, da assistência social, né? Todos esses mecanismos, esses equipamentos, eles devem estar relacionados para fazer com que essa mulher seja assistida da melhor maneira e da melhor forma íntegra, né? Em todas as áreas, né? Quando a mulher ela sofre violência, ela necessita ter os direitos adquiridos, sim. Existe a questão da notificação, das denúncias, enfim, da questão de um emprego, mas ela necessita da saúde, ela vai necessitar da educação. Muitas delas, nós sabemos também que passam por essa situação, elas estão desempregadas, então elas precisam de outras formas de assistência, e a sociedade ela tem que ter essas políticas públicas que assegurem essa questão. Eu acredito até mesmo que a lei da Maria da Penha foi um ganho grandioso para todas nós mulheres, mesmo nós que não sofremos. Isso não está escrito na peça e não sei nem se um dia ou em que momento da minha vida isso possa acontecer. Ninguém sabe. Todo mundo está vulnerável em a qualquer momento acontecer isso. Então, é um ganho para mim, é um ganho para todas nós. Mas ainda, para que essa lei ela seja realmente efetivada e que se faça valer, nós temos também que pensar nessas políticas públicas que realmente façam essa assistência a nós mulheres. Doutor Ieda, no artigo 12, descreve as medidas que a autoridade policial deve tomar mediante ao boletim de ocorrência. Medidas essas como concessão de medidas protetivas, verificar, e eu li esse artigo e isso me chamou muito a atenção, verificar a questão do porte de arma do agressor, que às vezes não acontece, e isso é uma das situações que acabam desencadeando e chegando a um feminicídio, né? E é importante frisar que existe nesse artigo que essa medida é da autoridade policial, ela tem que verificar se o agressor tem porte de armas ou não no nome dele, e às vezes a gente sabe que as coisas vão acontecendo, né, numa velocidade tão grande, e a mulher não tem esse conhecimento. O que eu queria falar, que você falasse para todas nós, se qual é a importância da notificação, que a mulher realmente ela vá até a delegacia, ou ela faça isso agora de uma forma online, né, virtual, que agora nós tivemos com a pandemia essa possibilidade, e isso tem facilitado um pouco nessa questão da notificação, se isso essa segura de direitos para a mulher, ela está relacionada a essa questão do boletim de ocorrência, se esses direitos, a assistência, ou até mesmo essas medidas que a autoridade tem que realizar, só acontece mediante a notificação, ou não. Eu gostaria de fazer um adendo acerca do que foi falado anteriormente, né, pela doutora Jéssica, e por você também. Eu acredito que há de existir uma base para um trabalho da rede, entendeu? Porque a rede é quem faz o acolhimento. Aqui no município de Jundiaí, aqui na comarca, eles possuem a Casa Sol. Então, é um local onde ninguém sabe onde é, somente quem trabalha com a questão dessa proteção na Maria da Penha, quando a mulher é retirada de local de risco, onde ela já teve práticas reiteradas, onde ela está com a vida em risco, as crianças em risco, então se matricula a criança em outra escola, ajuda essa mulher a uma outra colocação, né, muda ela totalmente de local para que ela não seja alcançada e vitimada novamente. Então, eu acredito que a ampliação é muito importante, né? Aqui em Jundiaí, por exemplo,
a Guarda Municipal fica fazendo a segurança, né, dessas mulheres, dessas crianças. Então, eu acredito que se ampliasse, né, na verdade, seria para diminuir, né? O meu desejo seria para que diminuísse, para que não houvesse esses tipos de violência. No entanto, agora, no período da pandemia, o índice de violência subiu para 30%. Estava numa base, então teve um aumento, um plus de 30%. As pessoas estão ficando mais nervosas, estão precisando de atendimento psicológico, não estão podendo sair. Então, isso está deixando assim, que alguns relacionamentos fiquem mais estremecidos e algumas situações de violência aumentando. Quanto ao que foi me mencionado, foi argumentado para mim acerca do artigo 12, no inciso 6, fala o seguinte: verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo, e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão de registro e da emissão do porte. Ou seja, quando o policial vai até o local fazer a diligência, se a mulher, no caso, né, que nós estamos falando da mulher, ou trans, enfim, tiver ciência de que ele tem uma arma, é muito importante ela falar, né? Porque alguns casos de feminicídio são feitos com armas de fogo e outros feitos com arma branca ou etc., outros tipos, né, de deslinde. O que eu penso nesse sentido? Que o quanto mais a mulher puder se proteger, puder avisar que o agressor possui arma, é muito importante para a própria segurança dela, segurança dos filhos, né? No inciso 1º, fala o quê? Primeiro, ele vai se chegar, né, à delegacia. Agora, com a pandemia, os boletins podem ser feitos online, tá? Então, se você colocar lá na internet, no Google, boletim online, você consegue fazer o boletim da sua casa mesmo, tá? Mas, suponhamos que você seja vizinho e você saiba que a sua vizinha está passando por uma situação de violência. Você ouve ela lá, ele batendo nela, lá gritar socorro, as crianças chorando. Você vê que não é uma coisa comum, né? E se você quiser fazer uma denúncia, você pode denunciar e a polícia vai até o local, tá? Porque eu acredito que a empatia e a sororidade tem que falar mais alto nesse momento. Porque muitas mulheres, elas, pelo fato de depender do marido, de ela não ter um trabalho, principalmente nesse momento de pandemia, que muitas foram mandadas embora, não conseguem, com medo do que vai acontecer no amanhã, às vezes não fazem esse tipo de denúncia. E aí depois você acaba sabendo, olha, lembra a Maria da Rua de Cima? O marido matou, né? Então, primeiro fato que se acaso não estivéssemos em pandemia, tá? Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo se apresentada. Se ela tiver uma possibilidade, dentro de toda essa situação, ir até a delegacia, eu acredito que seja melhor, pois ali a própria autoridade já pode já pode representar ele ali, já pode fazer a medida de segurança, ou seja, o afastamento dele do lar, entendeu? Colher todas as provas para que servirem para esclarecimento do fato, todas as suas circunstâncias. No prazo de 48 horas, tem para remeter 48 horas. Então, o juiz, a partir do momento que já recebe, porque é uma medida de urgência, então tem que ser tudo urgente, tem 48 horas para responder, né? Aí, depois, ato contínuo, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito. Então, por isso que, às vezes assim, 100% é melhor ela ir até a delegacia, porque ela já vai passar pelo ML, vai fazer um exame de corpo de delito, a autoridade policial civil já vai requisitar outros exames periciais necessários, né? Ordenar a identificação do agressor, vai juntar as folhas de antecedentes criminais, vai indicar se tem mandato de prisão ou se tem outros registros, porque às vezes eu vi um caso na TV, não sei se vocês se lembram, de uma moça que era cabeleireira, que ela já tinha feito 24 boletins de ocorrência, e ela era cabeleireira, uma moça jovem, bonita, loira,
e ninguém acreditava nela, até que ele foi lá no salão dela, botou ela no salão. E aquilo, assim, é uma coisa que, nossa, eu assustei, me marcou muito. Falei, como assim, 24, gente? Como assim? Essa mulher está gritando socorro, né? Então, o que acontece? Por isso que eu falei aquela hora da rede. Se tem uma boa rede, poxa, uma vez, 2 vezes, apesar de na uma já tem que ser socorrida. Mas vamos que nem no caso da reiterou 1 vez, 2 vezes, gente, essa mulher tem que ser retirada do local. Ela não pode ficar no mesmo ambiente que o agressor. Esse agressor precisa ser preso, né? Já falamos da questão das armas. Deixa eu só verificar aqui mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Deixa eu ver. Só um momentinho. E o que nós podemos fazer, nós, como mulheres, né? Termos essa sororidade, tá? Se soubermos que uma amiga, uma conhecida, uma vizinha está sofrendo esse tipo de agressão, denunciar, tá? Você pode estar, o quê? Salvando uma vida. Vamos voltar lá. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público, que é o que a autoridade policial civil tem que fazer. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter a qualificação da ofendida, então, da mulher vítima e do agressor, nome e idade dos dependentes, descrição sucinta dos fatos, informação sobre a condição da ofendida, se tem deficiência ou não, né? E a autoridade policial ela vai o quê? Anexar o boletim de ocorrência a cópia de todos os documentos disponíveis da ofendida. E eles serão admitidos como meio de prova nos laudos, né, e prontuários médicos, porque alguns casos não são apenas verbais, não é uma coisa moral, agressões físicas muito fortes, né? No artigo 12A, o que ele diz? Os estados do Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência familiar, darão prioridade ao âmbito da Polícia Civil. Então, aqui está dando essa força para quê? Para que seja criada a delegacia das mulheres, para que essas mulheres sejam atendidas pela DDM. Mas, em falta da DDM, pode-se se deslocar ao plantão policial mais próximo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à mulher em situação de violência doméstica e familiar, seus dependentes. Então, essa lei ela não protege somente a mulher, protege também os dependentes. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida física da mulher em situação de violência ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, né? E isso pode ser pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Então, aqui está falando, porque agora em 2019 houve essa inclusão na lei. Não tinha essa inclusão na lei, porque antes era só o juiz que poderia dar esse afastamento, essa medida de afastamento. Mas agora, a partir de 2019, foi incluído pela lei 13.827, que pode ser a autoridade policial mais próxima, porque às vezes só tem um posto de polícia militar no local, então que seja ele. Pelo delegado de polícia, né, quando o município não for comarca, ou seja, quando o município não tem fórum. Pelo policial, quando o município não for sede da comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, o próprio policial também pode reduzir a termo e também pode fazer logo essa medida, né? Essa medida de afastamento. Nos casos de risco à integridade da ofendida, é emergente, então é uma medida urgente, entendeu? Então, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade de medida protetiva de urgência, não será concedida a liberdade provisória ao preso. Ou seja, se ele fizer algo muito grave, algo que acometa ela, nas questões que você vê lá no artigo 129, tem a lesão leve, lesão grave, lesão gravíssima. E tem o quanto de período que essas lesões podem tomar. Então, se for algo que atinja a integridade física dela, ele mesmo que ele for primário, ele não terá direito à liberdade provisória.
falar mais uma coisa a respeito do que foi me pedido acerca do feminicídio, né? Foi introduzido no artigo 121 o inciso 6º, e depois o 7º, mas é outra situação, mas o 6º que fala sobre o feminicídio. Vou abrir aqui e vou ler para vocês o que está aqui na lei. Deixa eu ver se está fácil. Eu abri a lei, mas eu acho que eu acabei tirando. Bom, no artigo 121, fala o quê? É matar alguém, tá? E aí tem as tipificações no artigo 121. E aí tem lá, matar alguém pela condição de ser mulher, ou seja, é uma misoginia, certo? Vai matar alguém pela condição dela de ser mulher? Então, isso caracteriza o quê? O feminicídio, tá? Então, vamos supor, se um homem agrediu a sua esposa e ela não fez arroz, matei ela. Matou ela pela condição dela ser mulher. Entendeu? Porque ele acha que ele tinha que servir lá o arroz ele queria um arroz verde. Ela fez arroz branco. Vou matá-la porque ela não fez arroz verde. Entendeu? Então, é pela condição dela ser mulher. Então, ele se enquadra, não entrou dentro da Lei Maria da Penha, mas é uma das tipificações do homicídio, do artigo 121, está no inciso 6º. Ok, doutora Ieda. Nesse assunto, né, só para nós fecharmos esse assunto da questão da importância da notificação, né, de realizar o boletim de ocorrência, isso é muito importante, mas nós temos que também ter empatia com essas mulheres, e a gente fala de uma mulher que não sofreu uma situação de violência, né? Estudos comprovam que para a mulher conseguir chegar sozinha até o ponto de ela conseguir fazer essa notificação, de ter essa denúncia contra o agressor, é de 3 anos ou mais. Então, ela vive dentro de um ciclo de violência durante muitos anos. Então, muitas não é uma situação só. Então, aquela mulher, ela está desgastada emocionalmente, ela não tem força física de chegar, às vezes, até a delegacia, ela não tem condições, muitas vezes, financeiras também de chegar até a delegacia. Nós temos diferentes públicos dentro da questão da violência contra a mulher, né? Em diversas camadas da sociedade, né? Antes achava que era só mulher pobre, hoje a gente sabe que não é. Mas cada uma, dentro da sua individualidade, ela tem um motivo e ela necessita ser amparada, ela necessita ser ajudada, ela necessita ser acolhida. A lei somente, ela não garante isso. Né? E aí está o papel social, né? De quando você vê uma mulher, sabe que ela está passando por uma situação de violência e você também não denuncia, porque hoje essa denúncia também pode ser anônima, não precisa ser a vítima a realizar a denúncia. Quando você sabe e você não denuncia, você é conivente com o agressor. Você é tão culpado quanto o agressor. A Rosina podia falar isso um pouquinho para nós. Rosina, você também acredita nessa fala? Você acha que é isso mesmo? Que falta um pouco também de acolhimento, de um olhar diferenciado nessa situação? Com certeza, né? Mas eu queria só voltar rapidamente na parte da assistência, dizer que a assistência, né, ela é fundamental em ter políticas, né, públicas que garantam essas assistências para as mulheres vítimas de violência. Ela é chave, porque muitas vezes as mulheres, o medo que ela tem, o caso que a Ieda deu o exemplo de 24 notificações, essa mulher diz o seguinte: bom, eu não tenho, não me vejo, né, assegurada pelo poder público nessas questões das assistências, mesmo que elas sejam transversais, né? Uma tem que conversar com a outra. Então, muitas vezes ela não acredita mesmo que a lei possa, como você mesmo falou, Ana, a lei sozinha, ela não vai dar conta de toda essa questão, mas para isso precisa haver a transversalidade com a educação, com a cultura, com o trabalho, com as várias questões e políticas públicas que a gente precisa. E a parte da assistência, que é isso tudo que a doutora Jéssica colocou, o aumento dos filhos,
né, do risco de vida dessas mulheres, como que elas vão para uma casa-abrigo, ou para uma casa de passagem, como que ela se vê assegurada pelo Estado. Então, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar muito na questão das cidades, dos gestores de políticas públicas que assegurem a vida dessas mulheres. E, sem sombra de dúvida, nós temos um dever, acho que não só mulheres, né, mas a sociedade tem um dever de, ao se deparar com uma situação dessa, onde a gente sabe que alguma companheira, seja vizinha, seja prima, seja irmã, seja quem for, está sofrendo alguma violência, a gente não ser conivente como antes e dizer que briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Hoje a gente mete a colher sim, a gente vai lá, faz a denúncia, entendeu? Fortalece essa mulher para que ela possa ter condições de fazer essa denúncia, que é tudo isso que você falou. Essa mulher, ela está muito frágil, né? Então, ela não tem muitas vezes condições psicológicas para poder ir ali fazer essa denúncia. Às vezes, ela não sabe nem o que fazer, tamanha fragilidade que ela está. Então, ter essa empatia, ter essa sororidade, no sentido de acolher, dar força para que essa mulher faça essa denúncia, é primordial. Então, é um papel da sociedade, não só das mulheres, mas da sociedade, para que a gente possa, um dia, quem sabe, não precisar mais fazer essas denúncias. A gente não tenha mais que ter esse número que nós temos hoje, absurdo, de mulheres que ainda sofrem violência em pleno século XXI, numa sociedade como essa. Então, essa é a nossa grande luta todos os dias. Mas há, sim, uma responsabilidade nossa e não podemos ser coniventes ao ver uma mulher sofrendo qualquer tipo de violência, mesmo que a gente, aquela tipificação de violência que a gente viu lá atrás, de um xingamento ou de um chacoalhar no braço e tal, a gente já tem que dar um jeito de intervir, de orientar, de tomar alguma atitude no sentido de garantir para que essa mulher não chegue a ser mais um número, né, mas seja mais um número no sentido de ser uma mulher que vai morrer ali na frente. Então, a sociedade já está alerta a tudo isso, precisa estar atenta e precisa estar, ter a empatia com a vida do outro, né? Mas, no caso aqui, nós estamos falando das mulheres, principalmente a empatia com a vida das mulheres. Ok, Rosina. Doutora Jéssica, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa questão, porque eu percebo que há muitas dúvidas a respeito dessa questão, sobre o descumprimento das medidas protetivas. É considerado um crime dentro da Lei Maria da Penha, no artigo 24. Eu gostaria que você comentasse da questão desse descumprimento, sobre a questão da pena, e também que enfatizasse também para quem está nos escutando, que esse descumprir a medida protetiva, a autoridade ela só sabe se você também denunciar que foi descumprida. Sim. Né? Eu falo que é um papel. O policial ele não vai saber se aquilo está sendo cumprido ou não, se a mulher ou se alguém, por isso que é tão importante essa questão da rede de apoio. E eu falo como rede de apoio, não somente a questão dos equipamentos públicos que atendem essas mulheres, mas a rede de apoio é um familiar, é um amigo, é um vizinho, é ele saber que você está também sob medida protetiva. Às vezes você esconde esse fato, o vizinho não sabe, então o meu ex-marido ou o meu marido chega no meu portão, ou o namorado ou namorada, enfim, chega no meu portão e ele não sabe o que está acontecendo na minha vida. Nem sempre, né? Então a gente tem que romper também essa questão. Você pode explicar um pouquinho para nós também essa questão desse descumprimento da medida protetiva? Sim. Primeiro, a medida protetiva, a pessoa vai até a delegacia, ela é acolhida, né? É feito todo o processamento, como a doutora Ieda falou anteriormente, é feito todo o procedimento e é expedida uma medida protetiva, né? De urgência. Dizendo que o agressor tem que se manter longe, o agressor não pode fazer nenhum tipo de contato com a vítima. É muito importante que a pessoa saiba que até uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem de texto, qualquer tentativa de aproximação, passar na frente da casa,
começar a perguntar para as outras pessoas sobre o que a vítima, né, sobre a vida, né, como está sendo, é tentativa, é descumprimento de medida protetiva, tá? Então, eu repito o que a professora Ana Cristina falou há pouco. Para que seja efetivamente aplicada a sanção ao agressor, a vítima é necessário que a vítima avise, comunique à autoridade policial que ele está descumprindo. Porque é só um documento, é só uma folha que você tem em mãos. Só que é necessário que, para que seja aplicada a lei, você precisa avisar a autoridade policial. É necessário. Ele não vai sofrer nenhum tipo de punição só por você mostrar a folha para ele e acabou. A punição vai vir a partir do momento que a autoridade policial souber, e assim vai haver a aplicabilidade da lei. Tá? Volto a falar, mensagem de WhatsApp, mensagem de texto, telefonema, qualquer tipo de aproximação, tá? Vem critérios, né? Critérios dentro da medida protetiva, manter-se tantos metros, menos que isso, descumprimento, tá? O descumprimento de medida protetiva é único e exclusivamente descumprir aquilo que está escrito, né, naquele documento que você tem. A pena para o descumprimento de medida protetiva, ela varia de 3, o mínimo são 3 meses a 2 anos de detenção. Isso não exclui a possibilidade de haver outras sanções, tá, aplicadas junto a esse tempo. Doutora Jéssica, essa penalidade que você acabou de falar, né, é só referente à questão ao descumprimento. Só referente ao descumprimento de medida protetiva. Nós estamos falando aqui sobre a medida protetiva. Ainda ele vai ser julgado pela questão ainda vai acontecer. Então, nós estamos falando do primeiro, passo, a medida protetiva. Tá? Já há uma sanção nesse descumprimento desse primeiro passo. Depois vai haver a continuidade do processamento, vai virar processo, né? E vai haver o processamento judicial, que vai haver a audiência de representação. Enfim, vai ainda ter um processamento. Essa pena que eu falei agora de 3 meses a 2 anos de detenção é referente única e exclusivamente ao descumprimento de medida protetiva. Essa questão, eu acredito que seja muito importante enfatizar, porque muitas mulheres, elas me questionam a questão desse descumprimento da medida protetiva. E quando eu questiono se ela realizou a denúncia desse descumprimento, muitas falam que não. A maioria diz que não. E Ana... que está sendo monitorada de alguma forma. E não é isso, né? E Ana, não é só a vítima, tá, que pode denunciar. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode denunciar. Viu o agressor passando? Às vezes a vítima pode não ter visto, mas você viu. Se você não denunciar e acontecer alguma coisa com ela, você é conivente. É importante essa rede de apoio, né? Essa rede de apoio de amigo, de familiar, de vizinho. Nós sabemos que há uma dificuldade, né? Eu falo que o homem se casa e a mulher, ela vive um conto de fadas. A mulher vive o conto de fadas. Quando você tem um relacionamento com alguém, né? A mulher tem essa característica, sonha da constituição da sua família, e romper com esse sonho não é fácil. Você vê que não deu certo. Porque há o sentimento também de culpa, aonde eu errei, o que eu fiz de errado, por que não deu certo, ele me bateu porque eu fiz alguma coisa, né? Você tem a tendência, e a sociedade também tem essa tendência, de colocar a vítima como culpada. E você não é culpada. Né? E todo esse movimento, até ela se conscientizar, então, essa rede de apoio, quem está perto, você que está escutando, que sabe dessa mulher que passa por essa situação de violência, é nosso papel, sim, estender a mão e ter um olhar diferente. Ela não está lá porque ela quer,
ela não está lá porque ela gosta, porque ninguém gosta de viver sobre um sistema de opressão, de violência, né? Existem muitas questões que estão relacionadas com a mulher, muitas vezes eu, você ou outras pessoas não conseguem dar conta disso, né? E você, mulher que passa por essa situação, procura ajuda, né? Conversa com a sua amiga. Às vezes você não tem coragem de ir até o plantão policial sozinha, de fazer essa notificação, mas a gente tem que estabelecer essa questão de relacionamento. Eu acho que isso faz muita diferença, até mesmo para essa questão de aplicação. Porque uma vez que eu sei que a minha amiga está sob medida protetiva, eu posso passar na rua dela de vez em quando, como eu já fiz isso. Eu tinha uma amiga que estava sob medida protetiva, e aí eu fazia assim, eu ia trabalhar, eu passava na frente da casa dela, eu rodava todas as ruas e ia trabalhar. E o grupo de amigas, nós fizemos uma tabela de horários. Então, nessa tabela de horários, cada uma ia num horário, tinha que passar pela rua. Se ela estava no trabalho, a gente ia no trabalho. Para quê? Para se certificar que ninguém estava lá. Então, durante todos os dias, essa minha amiga, ela nem sabe disso, não sei se ela está escutando, mas ela estava sendo vigiada por nós. Porque se aparecesse alguém que estava lá, nós estávamos lá. Para quê? Para ligar. Eu não ia, lógico, também entrar naquela situação, né? Porque eu também talvez não teria força para impedir alguma coisa que pudesse acontecer. Mas o meu papel lá, qual era? Se eu visse o agressor, eu ia ligar imediatamente. Ó, ele está sob medida protetiva, rua tal, tal endereço, ela está sob situação de perigo, né? Então, isso é o papel da rede de apoio. Então, esse é o nosso papel, né? Do olhar, do cuidado, do amor, da atenção, né? As leis estão aí, mas essa empatia, essa solidariedade, né? Eu falo que a empatia ela é fundamental. Se colocar no lugar do outro, sem julgamento, porque o pior de tudo é passar por tudo isso e ainda ser julgada pela sua mãe, pelo seu vizinho, pelo seu primo, pela pessoa que trabalha. Né? Eu acredito que nós temos muito a auxiliar essa mulher quando você tem essas características, né? A gente tem que desenvolver esses comportamentos, né? Muitas mulheres não denunciam por ter vergonha, né? Vergonha da sociedade, vergonha de como o posicionamento da sociedade, né? Olhando aos olhos, né, da sociedade. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Para quem está nos ouvindo, eu até esqueci que eu estou me sentindo em casa, sabe, gente? Eu me sentindo em casa. Estou entre amigas. Eu acabei me esquecendo. Mas você que está ouvindo a gente, se quiser mandar uma pergunta, algo para a doutora Jéssica, para a doutora Ieda, para a Rodriguina, para mim também, eu sou professora, pedagoga, eu falo que eu sou uma pedagoga metida a besta. Eu estudo, vejo, e eu gosto de saber, de conhecer, e eu acho que nós mulheres, a pessoa, né, o ser humano, a gente tem que ter essa característica, né, de querer aprender, de querer saber para ajudar o outro. Se você tem alguma dúvida, manda aqui no chat para nós, né? A nossa equipe de apoio está aqui pronta já para anotar esses questionamentos e nós passamos para as advogadas para elas poderem responder, ok? Ana, só queria contribuir com o debate rapidamente. Dizer lógico, à vontade, Regina. Nosso maior desafio é romper na sociedade essa questão do machismo. Quando você falou que a mulher ela tem uma expectativa quando da constituição de uma família, é porque nós temos uma história, né, de longo tempo, onde para a mulher estava reservada a questão doméstica, para a mulher estava reservada a constituição da família, para a mulher está reservada a constituição de ter filhos, para a mulher estava reservado isso dentro dessa sociedade machista. Então, você romper com essa sociedade é o nosso grande desafio, porque essa mulher, o que ela vem lutando todos os dias, é para ter o seu espaço de igualdade nessa sociedade. Então, o que nós vivemos, a violência, nada mais é do que uma forma que o homem que sente que a mulher é uma propriedade, uma forma de opressão, de poder sobre essa mulher. Né? Então, o nosso grande desafio nesse momento, e sempre foi, é romper com o machismo como a gente romper com o racismo. É lógico que a gente tem que avançar muito
para que as mulheres ocupem os espaços, né? Seja de representação, seja no trabalho, seja na igualdade nessa sociedade, para que a gente desconstrua essa questão do machismo que ainda é muito latente nessa sociedade e que o homem acha que a mulher ainda é uma propriedade dele, portanto, ele pode fazer o que ele quiser com essa mulher, entre outras coisas, tirar a vida dela. E essa desconstrução é algo muito necessário, né, Rosina? Porque, como você falou, são anos de história em que nós fomos... na verdade, a mulher ela é projetada para exercer uma função, como o homem é projetado para exercer a função dele. Né? Eu, enquanto professora, eu falo muito isso com as famílias e tento ter essa discussão dentro do âmbito escolar sobre essa questão do papel do menino e da menina, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma tendência a querer, a menina é para a área humana, né, tem que cuidar do bebê, tem que brincar de boneca, né? E a gente não incentiva outras áreas na mulher, como também o homem. Porque o homem, ele também está sendo educado, às vezes, de uma forma totalmente equivocada. Por isso ficava ficando tudo errado. Porque o homem também, ele não tem preparo nenhum para lidar com isso. Eu lembro quando eu sou separada, quando eu me casei, logo na primeira semana de casamento, eu fiquei com vergonha de falar para o meu ex-marido que eu não sabia passar roupa. Eu nunca tinha passado uma camisa. E o homem só vestia camisa. E aquilo começou a juntar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei para minha amiga, ai, contrata uma passadeira, ele nem vai saber. Eu falei, gente, mas como que eu vou tirar tudo isso de roupa? Até que ele me questionou. Ele falou, viu, você não vai passar roupa? Aí na hora eu olhei e falei assim, viu, você também não pode passar roupa? É isso. Ué, aí ele, mas eu falei, eu não sei passar roupa, eu nunca passei roupa. E você quer saber? Eu não quero aprender também a passar roupa. O que eu posso fazer é tentar ajudar. Se você fizer isso, você tenta passar um pouquinho, eu passo um pouquinho e a gente tenta se ajudar nesse contexto. Porque eu também trabalho fora, chego no mesmo horário que você, né? Chego cansada também e eu acabo não dando conta. E aí a gente acabou tendo os nossos acordos de divisões de tarefa. Ele mesmo falou, nossa, é verdade, você chegou junto comigo, às vezes você chega depois de mim ainda. Né? Então, ele começou a ter um olhar no sentido, quando eu chegava, ele já ia adiantando a janta, às vezes a janta estava pronta, mas são poucos os homens que estão entendendo um momento histórico de transformação da mulher, né? Enquanto a mulher está saindo para trabalhar, e nós somos responsáveis também pela parte financeira e econômica da família. Né? No começo a mulher trabalhava, né? Ainda a gente trabalha para comprar as nossas coisinhas. Não, a mulher contribui para que a família consiga sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Né? A mulher é o que a gente fala Ana, da tripla jornada de trabalho. Sim, quadro. E que essa divisão da tarefa doméstica, ela tem que começar a ser discutida na sociedade. Né? Não cabe só às mulheres a obrigação de cuidar das questões domésticas. Né? E você lembrou bem, sempre para a mulher estava reservado as questões latentes, as questões humanas. Né? Não estou aqui, assim, com todo respeito, mas é a mulher que é professora, que é a enfermeira, que é a cuidadora, porque está sempre ligada essa coisa, a questão do cuidar, né? Então, cuidar do outro. Então, não está reservado para a mulher esse espaço que o homem sempre ocupou, do espaço de poder. Então, é essa desconstrução que nós temos que fazer nesse momento hoje, onde as mulheres alçaram outros voos, né? E não está reservado para elas só a tarefa doméstica. Então, essa desconstrução que nós temos que discutir, fazer, e por isso a importância da Lei Maria da Penha. Né? Não são propriedade. Doutora Ieda, eu queria que você também comentasse um pouco a respeito da pena para o agressor, né? Qual é a pena que é prevista em lei para aquele que comete o crime, né? De violência contra a mulher? Gostaria que você colocasse isso. Há uma dúvida também dessa questão da prisão. Tem muitas mulheres que questionam essas questões de demorar muito tempo. O que acontece? Qual que é esse entrave jurídico que existe, né?
e que tanto às vezes dificulta um pouco, ou também é o nosso entendimento, pode ser, né? Eu, enquanto professora, eu não tenho esse entendimento legal. Então, eu gostaria também até de saber para conseguir orientar outras mulheres nesse sentido. Então, anteriormente, antes da Lei Maria da Penha, era previsto no artigo 129 as lesões corporais, como eu havia dito anteriormente. Então, elas são classificadas em leves, graves e gravíssimas. Aí se abriu o parágrafo 9º. E no parágrafo 9º, ele começou a falar da violência no ambiente doméstico. E essa lei, em todo o texto ali, você vai observando que a detenção era de 3 meses a 1 ano, certo? No entanto, agora, com a Lei Maria da Penha, nesses casos, passa a ser de 3 meses a 3 anos, contra 6 meses e 1 ano anteriormente. Então, naquele parágrafo 9º, o tempo era de 6 meses a 1 ano. Agora ficou um pouco mais forte com a Lei Maria da Penha, de 3 meses a 3 anos, né? Tem um exemplo, se caso a mulher ela for deficiente física. Se ela for deficiente física, a lei ela tem um aumento de pena de 1/3, né? Então, ela modifica, mas também ela pode ser cumulada, tá? Aqui eu estou falando questão de lesão, né? Já falamos na questão do feminicídio, que no caso é outro artigo e tem outro tipo de penalidade, mas pode ser penas cumulativas. A penas de apropriação indébita também que pode ser cumulada, por exemplo, o marido segurou todas as roupas dela, sapato, tudo, não deixou ela levar, então ele vai responder por apropriação indébita, por exemplo. Doutora Ieda, e você citou a questão da mulher com deficiência. Existe também algum aumento de pena se a agressão foi contra uma mulher idosa, ou existe alguma também outra questão referente à criança, né? Porque a gente também tem que lembrar, porque a tendência que nós temos é de enxergar a mulher num momento da vida dela, né? Parece que a mulher ela sofre violência dos 20, vamos dizer, aos 50 anos, e não é. Existem meninas adolescentes, jovens, né, que passam por essa situação, e também nós temos um grupo também de mulheres idosas, né? Existe também alguma diferença para essa questão em relação à pena, né, do agressor? Na questão de tipificação para idoso, aí tem que se fazer uma ponte com o Estatuto do Idoso, né? E com certeza para balizar, porque assim, nesta lei aqui não há uma tipificação direta, tá? Não está explanado aqui diretamente se for menor de idade, se for idoso, mas aquilo que eu disse, pode haver penas cumulativas. Então, o juiz pode entender que, além da lesão corporal, pode responder mais alguns outros tipos de crime. Né? Aí ele pode colocar tanto quanto o ECA, né? Pode somar, quanto somar também a questão do Estatuto do Idoso. O ECA é questão da criança e do adolescente. Ok, doutora Ieda, eu citei essa situação porque eu acredito assim que existe uma vulnerabilidade nesse grupo, né? É muito maior, né? Eu digo isso porque a minha mãe, né? Todo mundo conhece por Chicletinho, né? Mamãe, ela tem mal de Alzheimer, né? Ela tem 73 anos, mas ela tem uma dependência muito grande, né? Então, uma situação dessa acontecendo com ela não teria condições nenhuma. Então, assim, não que a gente tente achar que um crime é maior que o outro, né? Mas vamos dizer que a intensidade da situação é muito maior, porque ela não tem como correr, ela não tem como se defender, ela não vai falar. Então, por isso que eu perguntei para você dessa questão, se existe alguma... Ai, mas que lindeza é essa? Se existe alguma
algum acrescento de anos, de pena para esse tipo de público, né? E a gente tem que ter muita atenção nisso, né? Quem está nos ouvindo é muito importante. Vai ter uma live sobre isso também, sobre a questão da violência contra a mulher nas diferentes fases, porque o olhar tem que ser diferente, né? Com a mulher idosa, principalmente por essa questão de muitas não ter condições realmente nenhuma, mas nenhuma mesmo, eu digo pela mamãe, né? Não teria condições nenhuma de ter o entendimento que ela está sendo violentada, mesmo se for uma violência de ordem física, né? E aí tem um papel social de outras pessoas, de rede, de vizinho, de todo mundo tá atento a toda essa situação. A Rosina quer vulneráveis, alguma né? coisa sobre essa questão? É que são os grupos vulneráveis, né, Ana? Então, tanto uma criança quanto um idoso, eles são grupos vulneráveis, né? É assim, eles não têm a condição de defesa, né? A condição de defesa dessa pessoa é muito menor do que uma mulher, quando a gente diz que parece que a violência tem uma fase, né? É lógico que esse idoso, essa idosa, muitas vezes sofre violência de um filho, de um vizinho, de alguém, então ele está num grupo vulnerável, como a criança também é um grupo vulnerável quando sofre a violência de um tio, de um padrasto, de um pai, de alguma coisa desse tipo. Mas, como disse bem a Ieda, né, a gente aí tem que nos recorrer aos estatutos específicos que a gente tem, tanto ECA como o Estatuto do Idoso, para que a gente possa, junto com a Lei Maria da Penha, poder ter os agravantes no caso dos grupos vulneráveis, né? Ok. A Rosa Martins de Caieiras, boa noite. Rosa, obrigada pelo seu comentário. Ela escreveu assim: doutor Ieda, eu tenho uma amiga que agora nessa pandemia está sofrendo com uma violência psicológica, né? Eu acredito que ela queira alguma orientação nesse sentido. E é importante a gente enfatizar que a questão da pandemia, ela teve esse aumento e isso também nós discutimos muito durante reuniões de conselho. Será que realmente esse índice ele aumentou ou foi tudo por ventilador? Porque até então, a Jéssica acho que caiu. Caiu a Jéssica. Vamos ver se ela entra de novo. Beth, vê se você consegue localizar a Jéssica. Essa situação da pandemia, a gente pode se questionar isso. Será que realmente aumentou? Ou realmente foi tudo pro ventilador? Porque as situações, elas estavam acontecendo. O que intensificou foi o quê? A mulher ficou sendo obrigada a conviver 24 horas com o seu agressor. Né? Eu acredito que ela queira uma orientação, doutora Ieda, sobre essa questão da violência psicológica, sobre se, quando a mulher está em situação dessa violência psicológica, se ela também pode realizar o boletim de ocorrência. Eu acredito que essa é a dúvida maior dela. Se o registro da ocorrência, ela pode ocorrer... Em todas as situações... Pode falar. Em todas as situações que foram elencadas lá, primariamente, que nós conversamos, que eu até posso salientar novamente, porque eu acho bastante importante, porque às vezes nós não temos, né, o acesso e o conhecimento. Então, moral, calúnia, injúria, difamação. Física, se te empurra, se te chuta, se te amarra, se te bate, se te violenta. Sexual, se te pressiona, se te exige práticas que você não gosta, se nega a usar preservativo, se nega o direito de usar métodos contraceptivos. Psicológica, se te humilha, se te insulta, se te isola, se te persegue, se te ameaça. Patrimonial e econômica, controla o seu dinheiro, não te dá permissão para certas compras, destrói seus objetos, não te deixa trabalhar, oculta as bens e propriedades. Qualquer um desse, ela pode fazer um boletim de ocorrência. Então, como está nessa situação da pandemia, que talvez ela nem esteja saindo de casa, ela pode fazer um boletim online e descrever o que está acontecendo lá na situação dela, certamente vão encaminhar uma viatura. A amiga também pode pedir uma viatura para isso, né? Pode ligar no 190 e fazer essa denúncia. Ok, então,
Rosa, eu espero que tenha esclarecido essa situação para você. A questão da violência psicológica, eu acredito que é a mais difícil de ela ser, na verdade, entendida enquanto violência, né? A mulher, ela não entende como violência, e às vezes o agressor também não entende como violência, e é uma violência sim. Você ser xingada ou ser humilhada, ela é uma violência. Então, o que eu recomendo e o que eu oriento é que procure ajuda. Se não consegue fazer essa questão dessa denúncia diretamente no boletim de ocorrência, procure a ajuda de uma psicóloga para conversar sobre, porque às vezes a mulher ela tem que entender também que ela está passando por esse processo de violência. Não é tão claro, não é tão claro para a mulher que isso é uma violência. Ela tem que ter essa tomada de consciência. E muitas vezes é necessário ter ajudas dessa rede de apoio, de profissionais que a levem a essa compreensão. Então, vai muito também dessa questão de a gente colocar ela dentro dessa rede de apoio o mais rápido possível. Ok? Doutora Jéssica, a nossa última pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouco do artigo 11º dessa lei, aonde descreve, na verdade, as providências que a autoridade policial tem que realizar no que se refere a atendimento. Então, quando você faz o boletim de ocorrência, eu fiz a notificação ou o boletim de ocorrência e acabou. Não, existe alguns atendimentos que essa mulher ela tem que receber, né? E isso está na lei. Você pode citá-los, por favor? Sim. No momento, esse artigo é um grande apanhado, né? Do que a autoridade policial tem que fazer no momento, né, que chega a vítima até o local. Então, e é de imediato. É de imediato a garantia de proteção policial, né? Se houver risco contra a vida, né? Se tiver um risco de morte, né? Da vítima, a autoridade policial age de imediato, né? O delegado ele age de imediato, resguardando a vida da pessoa através de proteção policial, e ainda é feita comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário de imediato. A vítima ela é encaminhada ao hospital, como já falamos, hospital, UPA, enfim, posto de saúde, para fazer o procedimento, né, dos medicamentos que ela tem que tomar, também é encaminhada ao IML, né, para proceder o exame de corpo de delito, que eu posso fazer um adendo que ele poderá ser também o exame de corpo de delito indireto. O que é? Através de foto, porque às vezes a pessoa, a vítima, foi agredida hoje e ela só vai daqui a alguns dias denunciar. E aí o que acontece? As marcas aparentes, elas estão sumindo. Se você tiver foto, isso é um exame de corpo de delito indireto, que eles vão averiguar através da foto, né, do vídeo, enfim. Eles vão oferecer, a autoridade policial vai oferecer o transporte para essa vítima e para os seus dependentes, não podemos esquecer, até o abrigo ou algum lugar seguro, né, para não haver, né, o risco se houver o risco de vida, lógico, né, se não houver, se for uma coisa, então, mas se houver o risco iminente, ele vai oferecer o transporte. Então, ou seja, essa proteção policial, ela agrega o transporte. Também, o que pode acontecer é quando a vítima vai até a sua casa para pegar alguns pertences, né, alguns objetos, a autoridade policial, a polícia pode acompanhá-la, né, deverá acompanhá-la até a casa para que não aconteça mais nenhum tipo de agressão. E muito importante, o delegado, o policial, ele tem que informar a vítima sobre todos esses direitos que ela tem, todos os direitos que nós comentamos aqui agora, nessa live.
Ok, doutora Jéssica, é muito importante enfatizar essa questão dos atendimentos à mulher, né? Porque exige uma equipe multidisciplinar. Né? Então, nós temos essa questão da equipe policial, né? Mas eu preciso da saúde, porque eu tenho que ser assistida no meu físico, se for sexual, existem alguns procedimentos que têm que ser realizados imediatamente. Então, essa mulher ela tem que ser assistida numa totalidade. E aí nós voltamos no início da nossa discussão, que é a questão do quê? Das políticas públicas. Então, a lei, ela sozinha, ela realmente, ela fica, às vezes, em algum momento, inaplicável, dependendo da realidade onde aquela mulher está inserida. O que há um diferencial na situação é quando essa mulher ela está dentro de um contexto onde as políticas públicas elas estão ligadas e relacionadas com essa questão, né? Então é importantíssimo. E nós vamos passar agora por esse momento eleitoral e de a gente ter essa discussão com os candidatos, com pré-candidatos, nessa questão. É um momento, é agora, né? De refletirmos e de termos propostas que realmente sejam eficazes no atendimento dessa mulher em situação de violência. Jundiaí, estávamos num processo, né? Junto à assessoria de políticas públicas para a mulher, o atendimento em rede ele já estava para ser concretizado, né? Depois de muita luta, mas isso ia acontecer, mas devido à pandemia, realmente isso atrapalhou, acho que muitos municípios, não foi só Jundiaí, mas muitos municípios também tiveram esse processo atrasado, né? Mas isso vai acontecer porque há uma necessidade mesmo. Quando a mulher está sendo assistida no CRAS, ela não precisa, a defensoria tem que saber o que está acontecendo com ela. Isso que é um atendimento em rede, né? O atendimento tem que estar ligado, junto. A mulher está lá no HU, lá no hospital, a defensoria, o CRAS, o CRES, tem que ser acionado. Todo mundo tem que saber onde está essa mulher. Essa mulher não apareceu no assistente social, aonde ela está. Então, isso tem que estar relacionado para que realmente ela seja acolhida e ela seja assistida em sua totalidade, né, nas suas necessidades. Ok? Alguns comentários? A gente já está quase encerrando nossa live. Bom, nós já vamos encerrar, Ana? Ou vai ter uma outra? Tem algumas perguntinhas também que estão surgindo aqui no nosso chat, mas devido a essa questão realmente do tempo mesmo previsto para a live, nós vamos encerrar, mas eu estou já anotando esses questionamentos que são mesmo de ordem mais legal, sobre essa questão de boletim de ocorrência, sobre essas questões principalmente focando, né? Essa dúvida em relação à questão da mulher com deficiência, isso tudo está sendo anotado pela equipe, e eu vou direcionar para a doutora Ieda ou para a doutora Jéssica, elas respondendo, eu já vou entrar em contato com essas mulheres e vou dar essa devolutiva para elas, ok? Bom, então eu só queria contribuir até para a gente poder não extrapolar muito tempo, dizer o seguinte, já que você deixou esse gancho, acho que tem 3 questões que nós precisamos discutir, né? Primeiro é a representatividade das mulheres, né? Das mulheres que têm compromisso com a política das mulheres, com a luta das mulheres nos espaços de poder e representação, e eu acho que o parlamento é um desses espaços, né? Nós vemos uma sociedade onde nós somos mais de 54% da população e 10% da representação, então alguma coisa aí precisa ser mudada, né? Então essa acho que é uma discussão que nós vamos fazer num momento como esse. O outro, acho que é a questão que nós tivemos muitos avanços quando nós tivemos governos mais democráticos. E hoje, né, os governos que a gente vive, a gente está tendo retrocesso, retiradas de direitos, de conquistas que nós tivemos. Então, nós temos que ficar atento a isso, né? Porque nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. Acho que uma outra questão é que, dentro dessas políticas, como tem o Conselho em Jundiaí, que vai debatendo muito essa questão, nós aqui em São Paulo tivemos a Secretaria de Política para as Mulheres, que
avançou bastante em políticas públicas para as mulheres. Então, ter uma secretaria que tenha recurso, que faça essa aplicação da Lei Maria da Penha, como você disse, de forma multidisciplinar, que agregue todas as demais secretarias, isso é fundamental. Acho que uma outra questão que a Ieda até colocou aí é importante, faça denúncia, ligue 180, de alguma forma procure atendimento, né? Mas eu queria aqui salientar da importância da nossa representatividade das nossas mulheres e das nossas mulheres negras, que nós não fizemos o recorte racial aqui, mas temos que fazer sempre o recorte racial quando a gente fala de violência contra as mulheres. Se nós estamos falando de violência contra as mulheres, contra nós, mulheres negras, é um agravante, né? Nós estamos aqui em 4 mulheres negras, aos agravantes, no caso de nós, mulheres negras, por conta da realidade que a gente vive, da desigualdade, né? Então, nós precisamos tratar também essa questão. Então, acho que cabe a nós, aqui, nessa sociedade, pensar que precisamos mudar essa lógica que aí está e, portanto, ter mais mulheres nos espaços de representação, ter mais mulheres negras nos espaços de representação é fundamental para que a gente possa dar continuidade e avançar nas políticas de proteção e de direito das mulheres. Ok. Doutora Ieda, doutora Jéssica, alguma consideração? O fone da Ieda está desligado. Acho que ela vai ligar agora. Ieda, seu áudio está desligado. Acho que agora ok? Ok. Então, essa live foi muito interessante, né? Daria para nós discorrermos sobre esse assunto por mais umas 3, 4 horas. Tentamos ser sucinta, né? Para tentar alcançar o máximo de mulheres, o máximo de pessoas. Realmente não fizemos recorte racial, nós falamos da questão da mulher e da necessidade num todo. Eu quero parabenizar, né, a professora Ana Cristina por ter abordado esse tema, por ter feito tão elegantemente a mediação, e também a doutora Jéssica pela efetiva participação, a Rosina, que na correria do dia a dia conseguiu nos contemplar com a presença, com a fala dela, do conhecimento do pessoal da comunidade. Nós estamos à disposição, se tiverem alguma pergunta, pode passar para a professora Ana, e assim que possível nós estaremos respondendo, a professora Ana vai entrar em contato com vocês, tá bom? Nós agradecemos a todos que dispensaram um pouco do seu tempo para estar nos ouvindo. Muito obrigada a todos e um ótimo final de semana. Doutora Jéssica? Eu só quero agradecer pelo convite, dizer que nós precisamos fazer de novo, falar mais sobre, porque é muito importante, né? E estão surgindo perguntas e nós precisamos dar a resposta para essas pessoas, né? Para essas mulheres. Agradecer o seu convite, agradecer Rosina, já me apaixonei. Obrigada. Prima, um beijo para você. Ana, muito obrigada. E eu aguardo a próxima. Foi muito bonito. Toda essa conversa foi muito gostosa, muito bonita de fazer. Muito obrigada. Eu quero agradecer, né, às nossas convidadas, doutora Ieda, doutora Jéssica. Eu nem vou falar o quanto fã sou do trabalho de vocês, porque vocês sabem disso, que eu sou fã de carteirinha. É uma honra, e foi uma honra para mim estar aqui junto a você, junto a Rosina, que eu sei que fez um monte de concorreria para estar aqui. Eu agradeço, para mim é uma honra estar diante, para mim, assim, eu estou no meio de gigante, eu me senti até uma anãozinha, né? Pequenininha. Foi honroso, foi esclarecedor, muitas situações eu também não tinha conhecimento, e hoje eu tive alguns esclarecimentos e aprendizagem, mas o tema realmente, ele não se esgota,
há uma necessidade de nós refletirmos constantemente sobre a questão da Lei Maria da Penha, sobre essa reconstrução que nós estamos passando, tanto da questão do machismo, do racismo, para que nós tenhamos realmente uma sociedade igualitária, uma sociedade onde os direitos sejam preservados, onde pessoas sejam tratadas como pessoas. Convido vocês que estão nos ouvindo, no dia 19 de agosto, tem uma outra live comigo, vai ser chamada de Violência Doméstica e Saúde Mental da Mulher e da Família. Eu vou estar recebendo uma super convidada, a psicóloga Juliana Nakazaki. Nós vamos estar falando sobre essa questão do processo de violência doméstica e da questão da saúde mental. Vai ser uma honra ter vocês conosco de novo. Um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Ana, eu não agradeci. Um beijo, obrigada, Jéssica, obrigada, Ieda. E estamos aí juntas na luta sempre. É sempre muito bom a gente trocar essas ideias. Muito obrigada, agradeço. Beijo a bom todos. Final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.